Aquela noite de maio, quando meu padrasto apareceu na porta do meu quarto com os olhos brilhando feito gato no escuro, foi quando descobri que o inferno pode existir dentro da nossa própria casa, debaixo do mesmo teto que deveria nos proteger. A dor daquele momento ainda queima dentro de mim, mesmo depois de quase 70 anos. Antes de começar, peço a todos para curtir esse vídeo e comentar de onde vocês estão vendo esse relato da minha vida. Me chamo Iracema dos Santos Oliveira. Tenho 83 anos de idade. Os jovens me conhecem aqui em Cruzeiro do Sul, no interior do Paraná, como a vovó do crochê, aquela que vende toalhinhas coloridas na feirinha de domingo e sempre tem um doce de abóbora guardado para os netinhos dos outros. Se olharem bem para minha cara enrugada, vão ver uma senhora de sorriso fácil, mãos tremidas pelo tempo e olhos que carregam histórias que poucos conseguiriam aguentar ouvir até o final. Nasci numa época que mulher não tinha muita voz, numa cidadezinha tão pequena que nem aparecia direito nos mapas. Nossa casa ficava na saída da cidade, quase encostando na estrada de terra que levava para a capital. Era uma casinha simples, de madeira, com uma varanda pequena na frente, uma horta nos fundos e um ipê amarelo enorme que todo setembro explodia em flores tão bonitas que as pessoas vinham de longe só para ver e tirar retrato. Meu pai, Antônio, trabalhava na estrada de ferro. Era um homem bom, de poucas palavras, que chegava em casa com cheiro de fumaça e ferrugem impregnado nas roupas. Tenho poucas lembranças dele. A mais viva é dele me levantando nos ombros para eu tocar nas flores do ipê. Eu devia ter uns 5 anos na época. A risada dele era forte, sacudia o peito e fazia a gente rir junto mesmo sem saber o motivo. Numa tarde de janeiro, quando o calor rachava até as pedras do quintal, 2 homens da ferrovia bateram na nossa porta. Mamãe atendeu e eu vi pelo rosto dela que algo tinha se quebrado para sempre. Papai tinha caído de um vagão, bateu a cabeça e nem chegou vivo no hospital da cidade vizinha. Foi enterrado no mesmo dia, com o uniforme da companhia ferroviária, num caixão simples de madeira que a empresa pagou por consideração aos bons serviços prestados. Mamãe ficou desorientada, como um pássaro que se choca contra um vidro e fica zonzo, sem saber para onde voar. Olhava para o nada, respondia com palavras soltas, esquecia da comida no fogo. Eu, com 7 anos, e meu irmão Joaquim, de apenas 4, não entendíamos direito o tamanho daquela dor. Só sabíamos que papai tinha viajado para o céu e que agora éramos só nós 3 contra o mundo. Os meses que se seguiram foram de penúria. O dinheirinho que a companhia deu como indenização logo acabou. Mamãe começou a lavar roupa para fora, fazer faxina nas casas dos mais abastados da cidade, vender bolo de milho na porta da igreja aos domingos. Mesmo assim, o dinheiro nunca dava. Teve dias que a janta era só um angu ralo com sal, e mamãe dizia que não estava com fome para sobrar mais para a gente. Eu comecei a ajudar como podia. Ia junto nas casas onde ela fazia faxina, aprendia a limpar, a cuidar das roupas. Tive que crescer antes da hora. Joaquim, coitadinho, vivia com tosse, uma tosse funda que não passava com chá nenhum. O médico da cidade disse que era fraqueza nos pulmões e receitou um xarope caríssimo que a gente raramente conseguia comprar. Foi nessa época que o Arnaldo entrou nas nossas vidas. Ele era dono do armazém onde mamãe comprava fiado quando tinha o que comer. Um homem alto, de uns 40 anos, viúvo há alguns anos, sem filhos. Começou oferecendo um pacote de bolacha a mais, um punhadinho extra de feijão, às vezes perdoava parte da dívida. Com o tempo, passou a aparecer lá em casa no fim do dia, sempre trazendo alguma coisinha para mim e para o Joaquim. Mamãe, no começo, era toda sem jeito, envergonhada. Mas logo se acostumou com as visitas dele. E como não se acostumar? Ele trazia não só comida, mas também sorrisos para a cara dela, que há tanto tempo só sabia chorar. Ele é um homem bom, Iracema, mamãe dizia enquanto penteava meu cabelo antes de dormir. Tá cuidando da gente sem precisar. Isso é raro nesse mundo. Uns 8 meses depois da morte do papai, numa tarde de domingo depois da missa, mamãe e seu Arnaldo se casaram. Foi uma cerimônia simples, só os vizinhos mais próximos e alguns amigos dele do armazém. Mamãe usou um vestido azul clarinho que a dona Josefa, nossa vizinha, emprestou. Tava bonita,
com as bochechas coradas de um jeito que eu já nem lembrava mais. Seu Arnaldo se mudou para nossa casa no mesmo dia. Trouxe uma mala de roupa, um rádio a pilha, que foi a maior novidade para nós, e promessas de dias melhores. Na primeira semana, reformou o telhado que pingava em todo canto quando chovia. Comprou um colchão novo para mim e para o Joaquim, que até então dormíamos numa esteira no chão, e matou uma galinha gorda para o almoço de domingo. Parecia que finalmente a sorte tinha se virado para o nosso lado. As coisas foram bem por quase um mês. Mamãe sorria mais, cantarolava enquanto lavava a roupa no tanque dos fundos. Joaquim ganhou cor nas bochechas, a tosse diminuiu com o xarope que agora a gente podia comprar. Eu voltei para a escola, que tinha abandonado para ajudar mamãe nas casas dos outros. Mas aí, devagar, as coisas começaram a mudar. Primeiro foram coisas pequenas. Seu Arnaldo reclamando da comida, dizendo que estava sem sal, que a mãe dele fazia muito melhor. Depois, criticando o jeito que mamãe arrumava a casa, que era tudo muito desleixado. Logo veio o tom de voz mais alto, o olhar atravessado quando contrariado. Numa noite, ele chegou tarde, cheirando a cachaça. Mamãe, preocupada, tinha guardado a janta dele no fogão a lenha para manter quente. Quando foi servir, ele olhou para o prato e virou tudo no chão. "Isso é comida de porco, não de gente!" gritou com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Naquela noite, ouvi mamãe chorando baixinho no quarto deles e uns barulhos que não conseguia entender. No dia seguinte, ela apareceu com um roxo no braço, disse que tinha batido na quina da mesa. Foi quando começou o nosso calvário. Seu Arnaldo virou outro homem, ou talvez sempre tivesse sido aquele homem e a gente é que não tinha visto direito. Bebia quase todo dia, gastava o dinheiro do armazém em jogo e cachaça, e quando chegava em casa, qualquer coisinha era motivo para começar a gritaria e a quebrança. Mamãe voltou a ficar sem cor, magra, os olhos sempre no chão, como se tivesse medo de encarar o mundo. Para disfarçar os roxos que apareciam nos braços, no pescoço, às vezes no rosto, ela inventava histórias de quedas, de batidas em móveis, coisas que ninguém acreditava, mas ninguém questionava. Naquele tempo, em problema de marido e mulher, ninguém metia a colher. E eu, como é que eu fiquei no meio disso tudo? Ah, meus queridos, é aí que a história fica mais triste ainda. Antes de continuar, queria agradecer a vocês que estão assistindo esse vídeo. Me conta aí nos comentários de onde você está vendo, me dá essa força. Cada comentário é um acalento para o meu coração velhinho que ainda dói com essas lembranças. Dá um like também, se inscreve no canal Memórias da Vovó, para acompanhar o resto dessa história que precisa ser contada. Às vezes, contar é o único remédio que a gente tem para curar feridas antigas. Como eu estava dizendo, a chegada do seu Arnaldo na nossa vida mudou tudo. Mamãe, que já era uma mulher sofrida pela perda do papai, agora vivia num medo constante, pisando em ovos dentro da própria casa. Joaquim, meu irmãozinho, se encolhia todo quando ouvia os passos do padrasto chegando. E eu, apesar dos meus poucos anos, já entendia que aquele homem não era o protetor que a gente precisava. O pior começou numa noite de maio, como falei lá no começo. Mamãe tinha ido ajudar no parto da filha da dona Zulmira, que morava do outro lado da cidade. Disse que ia demorar, talvez passasse a noite lá, dependendo de como fosse o trabalho de parto. Seu Arnaldo chegou mais cedo que o normal, sem cheiro de cachaça, o que era raro. Parecia até de bom humor. Fez até uma gracinha com o Joaquim, que riu desconfiado. Depois do jantar, que foi calmo até demais para o que a gente estava acostumado, ele mandou o Joaquim dormir no quartinho dos fundos, onde guardávamos as ferramentas e algumas tralhas velhas. "Hoje você já é homem. Vai dormir separado da sua irmã", ele disse. Joaquim, sem entender direito, mas feliz por ser chamado de homem, obedeceu sem questionar. Me lembro de ter ficado com um frio na barriga, um pressentimento ruim que não sabia explicar. Fui pro nosso quarto, agora só meu, e me deitei vestida mesmo, com medo de tirar a roupa naquela casa que já não parecia mais nossa. Fingi que dormia quando ouvi os passos dele pelo corredor. A porta se abriu devagar, rangendo naquelas dobradiças velhas que nunca foram azeitadas direito. No escuro, só dava para ver a silhueta dele parada na porta,
grande, assustadora. Senti o cheiro dele se aproximando, uma mistura de fumo de corda, suor e algo que só depois, muito depois, entendi que era desejo. Um desejo sujo, proibido, que nenhum homem deveria sentir por uma menina de 8 anos. Sei que tá acordada. Ele sussurrou, sentando na beirada da minha cama. O padrasto veio te dar boa noite. As mãos dele, ásperas de trabalho no armazém, começaram a passar pelo meu rosto, pelo meu pescoço, descendo por lugares que me davam vergonha e medo. Fechei os olhos com força, rezando todas as rezas que mamãe tinha me ensinado, implorando para que algum santo ou anjo viesse me salvar. Mas nenhum anjo veio naquela noite, nem nas muitas noites que se seguiram. Se contar para sua mãe, ninguém vai acreditar. Ele dizia antes de sair do quarto, ajeitando as roupas. E se acreditar, vou dizer que foi você que pediu, que é uma menina sem vergonha. E aí vou mandar vocês todos embora, sua mãe, seu irmão doente e você. Vão morar debaixo da ponte, passar mais fome do que já passaram. É isso que você quer? Eu engolia o choro, o nojo, a dor. Aprendi a sair do meu próprio corpo nas noites em que ele aparecia. Fingia que estava em outro lugar, brincando debaixo do ipê amarelo com o papai ainda vivo, ou nadando no rio com as outras meninas da escola. Era como se eu flutuasse acima daquela cama, vendo tudo acontecer com outra pessoa, não comigo. Na escola fui ficando cada vez mais quieta, mais retraída. A professora, Dona Margarida, até chamou mamãe para conversar, preocupada com meu comportamento. Ela era uma menina tão viva, tão participativa, ela disse. Agora parece que tá sempre longe, com a cabeça nas nuvens. Mamãe ouviu tudo calada, prometeu conversar comigo, mas nunca conversou. Acho que ela mesma estava ocupada demais sobrevivendo ao seu próprio inferno para perceber o meu. Os meses se arrastavam. Cada noite era uma loteria. Será que ele viria? Será que hoje eu poderia dormir em paz? Às vezes, quando mamãe estava em casa, ele se comportava, agia como um padrasto normal. Outras vezes, nem a presença dela impedia. Ele inventava desculpas para me chamar lá fora, no galpão, ou esperava ela adormecer profundamente, exausta do trabalho pesado. Comecei a ter problemas que menina nessa idade não devia ter. Dores que não sabia explicar, sangramento às vezes. Não contava para ninguém, morria de vergonha. Lavava minhas roupas escondido, enterrava os panos que usava para estancar o sangue num canto do quintal, longe dos olhos curiosos. Minha única confidente era a Mariquinha, uma boneca de pano toda remendada que tinha sido da mamãe quando pequena. À noite, quando conseguia ficar sozinha, contava para ela tudo o que estava acontecendo. Chorava abraçada naquele corpinho mole de trapos, o único que parecia entender minha dor sem julgar. O tempo foi passando, e com ele minha infância se foi, engolida por aquele segredo pesado demais para uma menina carregar. No lugar da criança alegre que um dia fui, crescia uma menina desconfiada, de olhos sempre baixos, que se encolhia quando alguém levantava a voz ou fazia um movimento mais brusco. E mamãe, coitada, tão envolvida em sua própria sobrevivência, em aguentar os socos e pontapés, em manter algum tipo de normalidade para os vizinhos não comentarem, não percebia o inferno silencioso que acontecia debaixo do mesmo teto. Ou talvez, no fundo, suspeitasse, mas não quisesse ver. Às vezes, a cegueira é o último refúgio dos desesperados. Até que um dia, quando eu já tinha quase 10 anos e aquele pesadelo já durava quase 2, algo aconteceu que mudou tudo. Mamãe chegou mais cedo do trabalho, não estava se sentindo bem. Seu Arnaldo não esperava por isso. Ele estava no meu quarto, fazendo o que sempre fazia quando ouvimos a porta da frente se abrir. O pânico nos olhos dele naquele momento foi a única satisfação que tive em todos aqueles anos de sofrimento. Pela primeira vez, vi medo naquele rosto que só tinha me mostrado crueldade. Fica quieta, ele sussurrou, arrumando as roupas às pressas. Se abrir a boca, te mato. Mas naquele dia, por obra do destino ou dos anjos que finalmente resolveram me ouvir, mamãe veio direto para o meu quarto. Talvez tenha ouvido algum barulho, ou talvez só quisesse ver se eu estava bem antes de se deitar. Quando abriu a porta e viu ele saindo de perto de mim, ajeitando o cinto, algo em seus olhos mudou.
Foi como se uma venda tivesse caído de repente. O que você está fazendo no quarto dela? Mamãe perguntou, a voz tremendo, as mãos fechadas em punho. Nada, mulher. Vim só ver se ela estava dormindo direito, ele respondeu, tentando passar por ela. Mas mamãe não saiu do caminho. Pela primeira vez desde que ele tinha entrado nas nossas vidas, ela não se encolheu, não baixou os olhos. Iracema. Ela me chamou, sem tirar os olhos dele. O que ele estava fazendo aqui? Foi como se uma represa tivesse estourado dentro de mim. Todas as palavras que tinha engolido por tanto tempo, todo o medo, toda a dor, jorraram de uma vez só. Entre soluços e lágrimas, contei tudo. Absolutamente tudo. A cara da mamãe foi mudando enquanto eu falava. Vi coisas passarem por aqueles olhos que nunca tinha visto antes. Raiva, culpa, horror, nojo. Quando terminei, ela estava tão pálida que achei que ia desmaiar ali mesmo. Sua mentirosa do inferno, gritou seu Arnaldo, avançando para cima de mim. Mas mamãe, aquela mulher franzina que eu achava que não tinha mais força nem vontade de lutar, se jogou na frente dele. Levou um empurrão que a fez cair, mas levantou de novo, como se uma força nova tivesse nascido dentro dela. Toca nela de novo e eu te mato enquanto você dorme, ela disse, com uma voz que não parecia a dela. Era calma demais, fria demais. Foi a primeira vez que vi seu Arnaldo recuar. Naquela noite, ele dormiu na sala, resmungando que éramos duas loucas, que ninguém ia acreditar na gente, que ia nos colocar na rua no dia seguinte. Mamãe trancou a porta do nosso quarto, empurrou a cômoda contra ela e deitou comigo na cama, me abraçando como não fazia há anos. Me perdoa, filha. Ela sussurrou no escuro, as lágrimas molhando meu cabelo. Me perdoa por não ter te protegido. Mas agora acabou. Juro pela alma do seu pai que acabou. Eu queria acreditar nela, mas conhecia bem demais o poder daquele homem, o medo que ele causava. E se ele nos mandar embora, mãe? Para onde vamos? O Joaquim precisa dos remédios. Xiu, ela fez, acariciando meu cabelo. Amanhã é outro dia, e vai ser um dia muito diferente, você vai ver. Agora dorme, minha pequena. Dorme que eu tô aqui vigiando seu sono. Naquela noite, pela primeira vez em tanto tempo, dormi sem pesadelos, protegida pelo abraço da minha mãe. Não sabia ainda, mas o dia seguinte realmente seria muito diferente. Seria o dia em que mamãe e eu começaríamos nossa vingança. Uma vingança que ninguém, muito menos seu Arnaldo, poderia imaginar. Aquela noite, depois que mamãe descobriu tudo, eu dormi pela primeira vez em quase 2 anos sem aquele nó no estômago, sem aquele medo que era meu companheiro de todas as horas. Acho que foi o cansaço mesmo, de tanto chorar, de finalmente ter falado o que estava entalado na garganta há tanto tempo. Dormi agarrada na mamãe, sentindo o coração dela batendo forte contra minhas costas. Acordei com os primeiros raios de sol entrando pelas frestas das tábuas do quarto. Mamãe já estava de pé, arrumada, o cabelo preso num coque firme que ela só usava em dias especiais. Tinha uma expressão diferente no rosto, uma calma que eu nunca tinha visto antes. Não era a calma do medo, de quem abaixa a cabeça para não apanhar mais. Era outra coisa, uma calma de quem tomou uma decisão e não vai voltar atrás. Levanta, Iracema, ela disse baixinho. Vai se lavar e bota o vestido azul, aquele que você usa para ir na missa. Hoje é um dia importante. Obedeci sem fazer perguntas. Naqueles tempos, criança não questionava a ordem de adulto, ainda mais da própria mãe. Enquanto me lavava com a água fria do tanque, ouvia barulhos na cozinha. Mamãe parecia estar preparando um café da manhã mais caprichado que o normal. O cheiro de café forte se misturava com algo doce, talvez bolo ou broa de fubá. Quando cheguei na cozinha, me espantei. A mesa estava arrumada com a toalha bordada que só saía em dia de visita importante. E tinha de tudo um pouco. Bolo de fubá ainda fumegando, queijo fresco que a vizinha tinha dado de presente na semana anterior, até umas fatias de linguiça frita que eu nem sabia que tinha em casa. Seu Arnaldo já estava sentado, parecendo confuso com aquela fartura toda. Que é isso, mulher? De onde saiu tanta comida? Ele perguntou desconfiado, mas já enchendo o prato. Mamãe deu um sorriso pequeno, um sorriso que não chegava aos olhos.
É que hoje faz 2 anos que o senhor está com a gente. É uma data especial, não é? Merece uma comida especial. Ele pareceu surpreso, mas logo se animou com a ideia de ser o centro das atenções. Começou a comer com gosto, falando de boca cheia como tinha sido bom para nós a chegada dele, como a gente seria nada sem ele, como devíamos ser gratas pela bondade dele de sustentar uma viúva e 2 fedelhos que nem dele eram. Joaquim, que tinha acabado de acordar e entrado na cozinha esfregando os olhos de sono, olhava tudo com ar de espanto. Mamãe fez um gesto para ele se sentar e comer, sem falar nada. Come tudo, Arnaldo, mamãe disse, enchendo o prato dele de novo. Fiz esse bolo de fubá do jeito que o senhor gosta, bem docinho. Enquanto ele comia, percebi que mamãe mal tocava na comida. Tomou um golinho de café, esfarelou um pedaço de bolo no prato, mas não engoliu quase nada. Eu também não conseguia comer. Meu estômago estava amarrado só de olhar para a cara dele do outro lado da mesa, rindo e se gabando como se nada tivesse acontecido na noite anterior. Depois do café, mamãe mandou eu e Joaquim para o quintal, para cuidar das galinhas e molhar a horta. Fiquei desconfiada, não queria deixar ela sozinha com ele, mas ela garantiu com os olhos que estava tudo bem. Lá pelo meio da manhã, seu Arnaldo começou a passar mal. Primeiro reclamou de tontura, de uma dor de barriga forte. Depois, começou a suar frio, a ficar pálido que nem papel. Deve ter sido algo que comi, ele resmungou, correndo várias vezes para o quartinho do fundo, onde ficava a privada. Mamãe, preocupadíssima, preparou um chá de hortelã bem forte para ele. Isso vai ajudar a limpar o estômago, ela disse, fazendo ele engolir tudo. Mas em vez de melhorar, ele foi piorando. Começou a vomitar, a se contorcer de dor. Acho que preciso chamar o doutor Gentil, mamãe falou, parecendo muito aflita. O senhor não tá com cara boa. Não, ele quase gritou. Nada de médico, isso passa. Já tive isso antes, é só uma indisposição. O dia inteiro foi assim. Ele piorando aos poucos, e mamãe fingindo preocupação, dando mais chás, mais remédios caseiros que ela mesma preparava na cozinha. Eu e Joaquim fomos mantidos longe, brincando no quintal, mas de vez em quando eu espiava pela janela e via ele cada vez mais branco, mais abatido, suando muito. Quando a noite chegou, ele já não conseguia nem ficar de pé direito. Mamãe ajudou ele a deitar na cama deles. Colocou uns panos molhados na testa dele para baixar a febre que tinha começado. Amanhã, se o senhor não melhorar, vou chamar o doutor Gentil mesmo que não queira, ela disse com firmeza. Não posso deixar o pai dos meus filhos morrer assim. Ele tentou protestar, mas já estava fraco demais. Ficou deitado, gemendo baixinho, enquanto mamãe fazia mais um chá na cozinha. Naquela noite, depois que Joaquim dormiu, mamãe me chamou no quintal. Estava escuro. Só a luz fraca da lua iluminava o rosto dela. Nunca vou esquecer como ela parecia diferente, como se tivesse envelhecido e rejuvenescido ao mesmo tempo. Filha, ela sussurrou, segurando minhas mãos nas dela. Preciso te contar uma coisa, mas primeiro preciso que você me prometa que nunca, nunca mesmo vai contar isso pra ninguém. Nem pro Joaquim quando crescer, nem pros seus filhos se um dia você tiver, nem no seu leito de morte. É um segredo nosso, só nosso. Prometi. Claro que prometi. O que não prometeria para aquela mulher que finalmente tinha acreditado em mim, que finalmente tinha se levantado contra o monstro que vivia debaixo do nosso teto? Seu padrasto não vai melhorar, ela disse, a voz tão baixa que eu mal conseguia ouvir. O que ele tem não é doença que médico cura. Não entendi de imediato. Era muito nova, muito inocente ainda, apesar de tudo que tinha passado. Como assim, mãe? Lembra daquela vez que o rato grande apareceu na despensa e comeu todo o nosso milho? Lembra o que seu padrasto usou para matar ele? Então entendi. Ele tinha usado chumbinho, um veneno fortíssimo que matava na hora qualquer bicho que comesse. Era um pozinho branco, parecido com açúcar, que ele guardava bem longe do nosso alcance. A senhora? Comecei a perguntar, os olhos arregalados de susto. Não fale, filha. Quanto menos você souber, melhor para você. Só preciso que entenda uma coisa. Amanhã, quando amanhecer, seu padrasto não vai acordar mais. E aí, vamos ter que chorar muito, fingir desespero.
Eu vou dizer pro delegado que ele vinha reclamando de dores no peito há tempos, que deve ter sido o coração. Você e o Joaquim não falam nada, só choram. Entendeu? Assenti, incapaz de falar. Uma parte de mim estava horrorizada com o que mamãe tinha feito, ou estava fazendo. Outra parte, uma parte mais escura que eu nem sabia que existia dentro de mim, sentia um alívio tão grande que quase me sufocava. Ele merece, filha. Mamãe continuou, como se adivinhasse meus pensamentos. Pelo que fez com você, pelo que fez comigo. Nenhum de nós merecia viver nesse inferno. E não tinha outro jeito. Se a gente fugisse, ele ia atrás. Se eu denunciasse, quem ia acreditar em mim contra ele, o comerciante respeitado da cidade? Se ele fosse preso, um dia ia sair e vir se vingar. Não, filha. Algumas ervas daninhas a gente tem que arrancar pela raiz. Voltamos para dentro da casa. Seu Arnaldo estava na cama, mais amarelo que cera de vela, respirando com dificuldade. Mamãe me mandou dormir com Joaquim, no quartinho dos fundos. Amanhã vai ser um dia difícil, ela disse, me dando um beijo na testa. Vai precisar ser forte. E foi mesmo um dia difícil. Acordamos com o grito de mamãe vindo do quarto dela. Quando corremos para lá, ela estava debruçada sobre o corpo já rígido do seu Arnaldo, chorando como nunca tinha visto ela chorar antes. Chorava tão convincentemente que até eu, que sabia de tudo, fiquei em dúvida por um segundo. Os vizinhos acudiram com o barulho. Logo a casa estava cheia de gente. Alguém foi chamar o delegado, outro o doutor Gentil. O médico chegou primeiro, examinou o corpo e declarou que tinha sido um ataque fulminante do coração. Com a idade dele e bebendo do jeito que bebia, era uma bomba relógio, disse para a mamãe, que continuava chorando desconsolada. O enterro foi no dia seguinte. A cidade inteira apareceu, mais por curiosidade que por consideração. Mamãe, toda de preto, não parava de chorar. Eu e Joaquim, também vestidos de preto com roupas emprestadas dos vizinhos, ficamos quietinhos do lado dela, sem saber direito como agir. Era um homem bom, os vizinhos diziam, dando tapinhas nas costas da mamãe. Cuidou de vocês como se fossem dele mesmo. Se eles soubessem o que acontecia dentro daquela casa de tábuas quando as portas se fechavam, quando a noite caía, se soubessem dos horrores que aquelas paredes testemunharam em silêncio, das lágrimas que aquele chão absorveu, talvez não estivessem ali, fingindo respeito por um homem que não merecia nenhum. Mas ninguém nunca soube. Nem o delegado, que até fez umas perguntas de rotina, mas logo se convenceu de que tinha sido morte natural. Nem o padre, que rezou pela alma dele como se fosse a de um santo. Nem mesmo Joaquim, que era pequeno demais para entender o que estava acontecendo. Depois do enterro, voltamos para casa, agora só nós três de novo. Mamãe, em vez de parecer aliviada, estava ainda mais abatida. Naquela noite, depois que Joaquim dormiu, ela me chamou para sentar na varanda da frente. Iracema, ela disse, a voz rouca de tanto chorar de mentira durante o dia todo. O que a gente fez foi pecado. Um pecado grande? Talvez a gente vá pro inferno por isso. Mas ele merecia, mãe, respondi, repetindo o que ela mesma tinha me dito na noite anterior. Pelo que ele fez comigo, com a senhora. Merecia, ela concordou, olhando para o céu estrelado. Mas não cabe a nós fazer justiça com as próprias mãos. Isso é trabalho de Deus. Então por que a senhora fez? Porque às vezes a gente não tem escolha, filha. Às vezes a gente faz o que precisa fazer para proteger quem a gente ama. E eu te amo mais que tudo nessa vida. Mais que minha própria alma, que agora está manchada. Ficamos em silêncio por um tempo, ouvindo os grilos cantando, o vento balançando as folhas do ipê amarelo. Até que mamãe falou de novo, a voz mais firme. Mas agora a gente precisa seguir em frente, nada de olhar para trás. O que tá feito, tá feito. Vamos trabalhar duro, reconstruir nossa vida, só nós três. Nunca mais ninguém vai te machucar, filha. Nunca mais. Isso eu prometo pela alma da minha mãe. E assim fizemos. Nos meses que se seguiram, mamãe assumiu o controle do armazém. Os homens da cidade achavam que ela não ia dar conta, que logo ia ter que vender tudo ou arrumar outro marido. Mas ela os surpreendeu. Era inteligente, sabia fazer contas melhor que muito homem estudado, e logo o armazém estava prosperando ainda mais.
Joaquim começou a melhorar da tosse com os remédios que agora podíamos comprar regularmente. Eu voltei a sorrir, a brincar com as outras crianças na escola, a dormir sem pesadelos. Aos poucos, a sombra do seu Arnaldo foi desaparecendo da nossa casa, dos nossos corações. Mas o segredo ficou guardado a 7 chaves entre mamãe e eu. Um laço invisível nos unindo, mais forte que qualquer outro. Nas noites de tempestade, quando os trovões faziam tremer as paredes da casa, eu me agarrava à mamãe e sussurrava: "É só o barulho do céu, né, mãe? Não é ele voltando, né?" "Não, filha", ela garantia, me abraçando forte. "Ele nunca mais vai voltar. Tá num lugar de onde ninguém volta." E eu acreditava, porque tinha que acreditar. Porque a alternativa era viver com medo pelo resto da vida. E eu já tinha tido medo demais para uma criança. Com o tempo, fomos nos recuperando. Fizemos amizades novas, reformamos a casa, até compramos uma vaca leiteira que dava o leite mais gordo da região. Mamãe foi ficando mais bonita, mais forte. Os cabelos que tinham começado a embranquecer nas pontas por causa do sofrimento voltaram a ficar pretos e brilhantes. O sorriso, que tinha sumido por tanto tempo, reapareceu. Alguns homens da cidade começaram a rondar, interessados na viúva jovem e agora dona de armazém. Mas mamãe mantinha todos à distância. "Já tive homem que chegue nessa vida", ela dizia para as vizinhas fofoqueiras. "Agora só quero cuidar dos meus filhos e do meu negócio." E assim ela fez. Nunca mais se casou, nunca mais deixou outro homem entrar na nossa casa ou na nossa vida. Éramos só nós 3 contra o mundo. E estava tudo bem assim. Joaquim cresceu forte, virou um rapagão bonito que ajudava no armazém e sonhava em ser médico um dia. Eu, com o tempo, fui cicatrizando por dentro. As feridas que seu Arnaldo tinha deixado em mim, visíveis e invisíveis, foram curando aos poucos. Nunca completamente. Algumas cicatrizes a gente carrega para o resto da vida. Mas o suficiente para seguir em frente, para sonhar com um futuro que não fosse só sobreviver ao hoje. À noite, às vezes, eu ainda acordava suada, o coração disparado, achando que tinha ouvido os passos dele pelo corredor. Levava alguns segundos para me lembrar que ele não estava mais lá, que nunca mais estaria. Que mamãe tinha cuidado disso do jeito dela, com aquela força silenciosa que eu só fui entender muitos anos depois, quando eu mesma me tornei mãe. Porque o amor de mãe, meus queridos, não é só carinho e cantigas de ninar. É também garras e dentes. É a capacidade de fazer qualquer coisa, até mesmo o impensável, para proteger uma cria. Foi isso que aprendi naqueles dias terríveis na nossa casa de tábuas, onde as noites eram longas demais e os dias nunca traziam alívio suficiente. Até que uma noite, finalmente, trouxe. Os anos foram passando depois daquela noite que mudou para sempre o curso das nossas vidas. A cidade cresceu. O ipê amarelo do quintal ficou ainda mais majestoso, e nós 3 seguimos em frente, carregando nosso segredo como quem carrega uma pedra preciosa e perigosa ao mesmo tempo, com cuidado, escondido dos olhos alheios, mas sempre presente. Eu já estava com 15 anos quando mamãe começou a tossir sangue. No começo, ela disfarçava, engolia rápido o lenço manchado de vermelho quando me via olhando, dizia que era só cansaço, que tinha mordido a língua sem querer. Mas logo ficou impossível esconder. Emagreceu tanto que os vestidos pareciam pendurados num cabide de tão largos. As bochechas, antes rosadas de saúde, afundaram, deixando os ossos do rosto saltados como os de uma caveira com pele. O doutor Gentil, já velhinho mas ainda o único médico da cidade, diagnosticou tuberculose em estágio avançado. "Precisa ir para a capital fazer tratamento", ele disse, com aquela cara que os médicos fazem quando a situação é grave, mas não querem assustar o paciente. "Aqui não temos recursos", mas mamãe se recusou. "Não posso deixar o armazém, não posso deixar meus filhos", argumentou, teimosa como sempre foi. O que ela não dizia, mas eu sabia no fundo do coração, era que também não queria se afastar da cidade por medo de que, na ausência dela, o fantasma do que tínhamos feito voltasse para nos assombrar. Foram meses difíceis. Mamãe, sempre tão forte, foi definhando aos poucos na nossa frente.
Eu assumia as rédeas da casa e ajudava no armazém depois da escola. Joaquim, com 13 anos, também fazia sua parte. Tínhamos funcionários, claro. O negócio tinha prosperado. Mas mamãe não confiava em ninguém como confiava na gente. Numa tarde de abril, quando as primeiras chuvas do outono começavam a cair, mamãe me chamou para o quarto dela. Estava deitada, mais pálida que os lençóis, os lábios quase azuis. Segurou minha mão com uma força que eu não esperava que ainda tivesse. Iracema, ela disse, a voz não mais que um sussurro. Preciso te contar uma coisa antes de ir. Não fala assim, mãe, respondi, engolindo o choro. A senhora não vai a lugar nenhum, vai melhorar. Ela sorriu, um sorriso triste que carregava o peso do mundo. Nós duas sabemos que não, filha. E tá tudo bem. Já vivi o bastante, já vi vocês crescerem, já fiz tudo o que precisava fazer. Aquela pausa, aquele olhar que desbotou por um segundo, me disse que ela estava pensando naquela noite, naquele segredo que nos unia e nos separava do resto do mundo. O que a senhora quer me contar? Perguntei, tentando afastar aqueles pensamentos. Ela respirou fundo, um respiro entrecortado pela tosse que nunca dava trégua. É sobre seu padrasto, sobre o que aconteceu naquela noite. Gelei. Depois de tanto tempo, era raro falarmos abertamente sobre isso. Era como um acordo silencioso entre nós. O passado ficou no passado, enterrado junto com ele. Aquele chá que dei para ele, ela começou, e eu quase tampei seus ouvidos. Não queria ouvir os detalhes, não queria lembrar. Não era só chumbinho, filha. Na verdade, quase não tinha veneno. Era fraco demais para matar. Não entendi. Se não era o veneno, o que tinha causado a morte dele? A confusão deve ter se estampado no meu rosto, porque mamãe continuou, a voz cada vez mais fraca. Eu tinha outro plano. Ia deixar ele doente, muito doente, mas vivo. Ia forçar ele a confessar o que fazia com você, na frente do delegado, do padre, de quem mais precisasse ouvir. Ia expulsar ele da cidade com a vergonha que merecia carregar. Então, como? Comecei a perguntar, mas as palavras morreram na minha boca quando a compreensão começou a se formar. Foi o doutor Gentil, mamãe sussurrou. Quando ele chegou naquela manhã, me puxou de lado. Disse que viu os sinais no corpo, os machucados, a evidência do que tinha acontecido com você. Senti o rosto queimar de vergonha. Nunca tinha imaginado que alguém mais soubesse. Muito menos o velho médico da cidade. Mas claro, ele era médico, sabia identificar os sinais. Ele me perguntou quanto tempo fazia. Mamãe continuou. Quando contei, ele ficou lívido de raiva. Parecia outro homem, não aquele velhinho calmo que a gente conhecia. E você só agiu agora? Ele me perguntou. Eu expliquei que tinha acabado de descobrir, que já tinha começado a dar o veneno, mas que ia demorar, que queria fazer ele sofrer devagar. Mamãe fez uma pausa, a respiração cada vez mais difícil. Molhei seus lábios com água, esperei que se recuperasse um pouco. O doutor Gentil examinou ele. Estava semiconsciente, mas vivo. Forte como um touro, apesar do veneno. Esse homem vai se recuperar, ele me disse. E quando se recuperar, vai fazer coisa pior com sua menina. Conheço o tipo. Então, ele tirou uma seringa da maleta e encheu com alguma coisa que não me deixou ver. Saia do quarto por 5 minutos, ele ordenou. Quando voltar, ele já terá sofrido um ataque cardíaco. É o que vou colocar no atestado. Fiquei sem palavras. Todos esses anos, acreditando que tinha sido mamãe, que ela tinha carregado esse peso terrível por minha causa. E agora descobria que tinha sido o doutor Gentil, o homem que todos na cidade respeitavam, que ia na igreja todo domingo, que nunca tinha sido visto levantando a voz para ninguém. Por que a senhora deixou eu pensar que tinha sido a senhora? Perguntei, as lágrimas agora correndo livres pelo meu rosto. Porque era melhor assim, ela respondeu, apertando minha mão com o que parecia ser suas últimas forças. Era um fardo que eu podia carregar. E o doutor Gentil, ele tinha família, tinha a reputação. Se alguém desconfiasse, ele fez por você, filha, por todas as meninas que seu padrasto poderia machucar no futuro. E o doutor nunca falou nada? Todos esses anos? Nunca, mamãe confirmou. Nem quando me consultei com ele sobre a tuberculose. Fingiu que nada tinha acontecido. Acho que para ele foi um ato de justiça.
Algo que precisava fazer uma vez na vida e depois esquecer. Ficamos em silêncio por um tempo. O único som no quarto era a respiração difícil dela e a chuva batendo no telhado, fazendo aquele barulho que sempre me fazia lembrar da noite em que tudo começou. "Por que tá me contando isso agora, mãe?" Perguntei finalmente. "Porque não quero morrer levando essa mentira", ela disse. "E porque quero que você entenda uma coisa, filha. O mundo é cheio de monstros, como seu padrasto, mas também é cheio de pessoas boas, dispostas a fazer o certo como o Dr. Gentil. A gente só precisa ter coragem de pedir ajuda quando precisa." Naquela noite, mamãe piorou. A febre subiu tanto que delirava, chamando por meu pai, às vezes até pelo nome do meu padrasto, como se estivesse revivendo velhas brigas. Chamamos o Dr. Gentil, mas ele pouco pôde fazer além de dar morfina para aliviar a dor. Olhei para ele diferente naquela noite. Não era mais só o médico da cidade, o velhinho simpático que dava balas para as crianças depois das consultas. Era o homem que tinha vingado minha honra, que tinha posto fim ao meu pesadelo, que tinha feito o que a própria lei não teria coragem de fazer. Mamãe morreu ao amanhecer, segurando minha mão e a de Joaquim. Suas últimas palavras foram um pedido de perdão. Não pela morte do meu padrasto, mas por não ter me protegido antes, por não ter visto os sinais quando eles estavam bem na frente dela. O enterro foi grande. A cidade inteira compareceu. Mamãe era respeitada, querida, a comerciante honesta que tinha criado 2 filhos sozinha depois da morte trágica do marido. Ninguém, exceto eu e o Dr. Gentil, sabia a verdade completa sobre quem ela realmente foi. Uma mulher que tinha falhado em proteger a filha, mas que tinha feito de tudo para consertar seu erro. Depois do enterro, o Dr. Gentil me chamou de lado. Parecia ainda mais velho que na noite anterior, como se a morte da minha mãe tivesse lhe roubado anos de vida. "Sua mãe te contou, não foi?" Ele perguntou sem preâmbulos. Assenti, incapaz de olhar nos olhos dele. "Não se sinta mal por ela, menina", ele disse, a voz cansada. "Ela foi uma boa mulher que fez o melhor que pôde. E quanto a mim, bem, já estou velho. Se Deus quiser me cobrar por aquela noite, que seja. Não me arrependo. Obrigada", foi tudo que consegui dizer. Ele assentiu uma vez, solenemente, e se afastou. Foi a última vez que falamos sobre aquilo. Com a morte da mamãe, tudo mudou de novo. Eu tinha 15 anos, Joaquim, 13. Éramos órfãos, mas a lei dizia que éramos novos demais para cuidar de nós mesmos e de um negócio. O juiz da comarca vizinha determinou que fôssemos morar com uma tia distante em outra cidade e que o armazém fosse vendido. O dinheiro ficaria guardado até completarmos 21 anos. Foi como perder tudo pela segunda vez. Primeiro o pai, depois a mãe e agora nossa casa, nosso sustento, nossa história na cidade onde tínhamos crescido. Mas eu já não era mais aquela menina assustada que se escondia debaixo da cama. Tinha aprendido com a mamãe a lutar pelo que era meu. Na véspera de partir, visitei o Dr. Gentil em sua casa. Ele me recebeu na varanda, surpreso com minha visita tão tarde da noite. "Doutor", comecei, a voz mais firme do que esperava. "O senhor ajudou minha família uma vez quando mais precisamos. Agora preciso de ajuda de novo." Expliquei meu plano. Nós ficaríamos na cidade, eu cuidaria do armazém com a ajuda dos funcionários mais confiáveis, Joaquim continuaria na escola. Precisava apenas que ele, como pessoa respeitada na comunidade, intercedesse junto ao juiz, garantisse que éramos capazes, que não precisávamos de tutela de parentes distantes que nem conhecíamos. O Dr. Gentil me olhou por um longo tempo. Aqueles olhos azuis desbotados pelo tempo, me estudando como se me visse pela primeira vez. "Você tem a força da sua mãe", ele disse finalmente, "e a inteligência também, pelo que vejo. Está certa. Não precisam sair daqui. Esta cidade é sua casa, aquele armazém é seu legado." No dia seguinte, ele foi pessoalmente falar com o juiz. Não sei o que disse exatamente, mas funcionou. O juiz, um homem gordo e com cara de poucos amigos, concordou em nos deixar ficar, desde que o Dr. Gentil servisse como uma espécie de tutor não oficial, assegurando que cumpríamos nossas obrigações na escola e que o negócio não ia à falência. E assim começou o 3º capítulo da minha vida. Não era mais a menina inocente da infância com os pais, nem a vítima silenciosa dos abusos do padrasto. Era uma jovem mulher,
praticamente mãe do meu irmão mais novo, dona de um armazém que agora dependia das minhas decisões. Foi difícil no começo. Alguns fornecedores não queriam negociar comigo por ser mulher e jovem demais. Alguns clientes mais antigos desconfiavam que eu não soubesse calcular preços corretamente. Mas a cada obstáculo eu ouvia a voz da mamãe na minha cabeça. Seja forte, filha. Mostre do que é feita. Com o tempo, fui conquistando o respeito que meu trabalho merecia. O armazém não só sobreviveu, mas prosperou nas minhas mãos. Instalei a primeira máquina registradora da cidade. Ampliamos o estoque, até começamos a fornecer para cidades vizinhas. Joaquim, seguindo os passos da mãe, tinha um talento natural para números e para lidar com pessoas. E o doutor Gentil, fiel à sua promessa, nos apoiou em tudo. Vinha jantar conosco pelo menos uma vez por semana, perguntava sobre a escola, sobre o negócio, dava conselhos quando pedíamos, respeitava nosso espaço quando não pedíamos. Ele se tornou a figura paterna que eu nunca tive realmente. Nem no meu pai verdadeiro, que mal me lembrava, nem no monstro que tinha sido meu padrasto. Era gentil como seu próprio nome sugeria, mas firme quando necessário. E sobre aquela noite, sobre o que ele tinha feito por nós, nunca mais falamos. Era como se tivesse sido um sonho, ou pesadelo de outra vida. Na cidade, as línguas mais afiadas cochichavam sobre nossa proximidade. Tão velho, ela tão nova, diziam algumas comadres invejosas. Será que tem algo mais aí? Mas a maioria sabia que era uma relação de respeito mútuo, quase de avô e neta. E mesmo que não fosse, depois de tudo que passei, eu tinha aprendido a não dar importância para fofocas de gente desocupada. Os anos foram passando. Joaquim terminou a escola com distinção e conseguiu uma bolsa para estudar medicina na capital, realizando o sonho que nunca tinha abandonado desde pequeno. Eu fiquei cuidando do armazém, da casa, da minha vida, que finalmente parecia ter encontrado alguma paz. Às vezes, nas noites mais silenciosas, quando a chuva batia no telhado, ainda pensava nele, no monstro que tinha sido meu padrasto. Não com medo, não mais, mas com uma espécie de tristeza distante por tudo que ele tinha me roubado. A infância, a inocência, a confiança nos outros. Pensava também na mamãe, na sua força silenciosa, no seu amor feroz que tinha sido capaz de qualquer coisa para me proteger, mesmo que tarde demais. E pensava no doutor Gentil, naquele ato de justiça que ninguém nunca saberia além de nós dois, naquela seringa que tinha posto fim ao meu pesadelo e começado uma nova vida para mim. Foi assim que aprendi que o mundo não é preto e branco, que até as pessoas mais improváveis podem esconder segredos terríveis ou atos de coragem inacreditáveis. E que às vezes, só às vezes, a justiça vem pelas mãos mais inesperadas. Quando completei 21 anos, muita coisa já tinha mudado na minha vida e na cidadezinha onde cresci. O armazém virou uma mercearia grande, com 2 funcionárias que me ajudavam e um rapaz para fazer as entregas nas casas mais distantes. O doutor Gentil, nosso protetor silencioso, tinha se aposentado por causa da idade, já passava dos 70, mas ainda atendia alguns pacientes antigos em casa. Joaquim estava no 3º ano de medicina na capital. Voltava nas férias cheio de histórias da cidade grande, dos professores, dos livros que estudava. A vida seguia num ritmo tranquilo, num equilíbrio que eu nunca tinha conhecido antes. À noite, sentada na varanda da frente com uma xícara de chá, olhando as estrelas pontuando o céu escuro, às vezes me pegava pensando em como tinha sido sortuda, afinal de contas. Apesar de tudo que passei, estava inteira, forte, com um negócio próprio, respeitada na cidade, sem depender de homem nenhum. Quantas mulheres da minha idade podiam dizer o mesmo em 1940? Foi numa dessas noites de contemplação que ouvi batidas na porta da frente. Era tarde, quase 10 horas, horário em que raramente alguém aparecia. Pensei que podia ser alguma emergência, talvez algum cliente precisando de remédio para criança com febre, ou querosene para a lamparina que tinha acabado. Quando abri a porta, dei de cara com um rosto que não via há quase 10 anos. Teodoro, o filho mais velho do seu Arnaldo, meu padrasto.
É difícil explicar o que senti naquele momento. Foi como se o tempo tivesse voltado de repente, como se todos os fantasmas que eu achava ter enterrado ressurgissem de uma vez só. Fiquei paralisada, a mão ainda na maçaneta, incapaz de falar ou de me mover. Você deve ser a Iracema, ele disse, tirando o chapéu num gesto que parecia educado, mas que não combinava com o olhar duro, calculista. Filha da dona Dolores, que casou com meu pai. Engoli em seco, finalmente encontrando minha voz. Sou sim. O que deseja? Ele sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos e que me lembrou tanto o do pai que senti um arrepio subir pela espinha. Posso entrar? A conversa é longa. Algo me dizia para não deixar, para mandar ele embora, para trancar a porta e fingir que nunca tinha aparecido. Mas também sabia que cedo ou tarde teríamos que ter essa conversa. Melhor que fosse nos meus termos, na minha casa, onde eu me sentia segura. Entre, disse, deixando a porta aberta e voltando para a sala, me certificando de ficar sempre perto da saída, com espaço suficiente entre nós. Teodoro entrou, olhando ao redor com curiosidade, avaliando a casa que antes tinha sido do pai dele, agora transformada pelo meu gosto. Tinha repintado as paredes, trocado os móveis velhos por outros mais bonitos, pendurado cortinas novas nas janelas. Nada lembrava o tempo em que seu Arnaldo vivia ali, e isso era intencional. Bonita casa, ele comentou, sentando na poltrona sem ser convidado, colocando o chapéu no colo. Bonito armazém também. Passei lá hoje cedo, mas não te vi. Fiquei impressionado com o tamanho, com a quantidade de mercadoria. Meu pai deixou um bom negócio para vocês. Cruzei os braços, ainda de pé. Seu pai não deixou nada. O armazém era pequeno quando ele morreu. Mal dava para pagar as contas. Foi minha mãe que fez ele crescer. E depois eu. Com nosso trabalho, nosso suor. Ele deu um meio sorriso, como se achasse graça da minha indignação. Claro, claro. Não vim discutir isso. Vim porque soube que meu pai morreu faz uns 10 anos. E só agora fiquei sabendo. Estive fora do estado por muito tempo em São Paulo. Voltei há pouco. E o que quer de mim? Ele suspirou, como se eu estivesse tornando uma conversa simples desnecessariamente difícil. Como filho legítimo dele, quero saber exatamente como ele morreu. Os detalhes. E também se deixou algum dinheiro, alguma herança. Senti o sangue gelar nas veias. Teodoro não tinha vindo por acaso. Alguém tinha falado algo. Tinha levantado suspeitas após todos esses anos. Ou talvez fosse só a ganância mesmo. O pensamento de que poderia tirar dinheiro de uma mulher sozinha, que administrava um negócio próspero. Seu pai morreu de ataque cardíaco, respondi, mantendo a voz firme. O doutor Gentil atestou. Foi repentino. E não deixou dinheiro nenhum. O pouco que tinha mal deu pro enterro. Teodoro me estudou por um tempo. Os olhos estreitados, como se tentasse ler a verdade por trás das minhas palavras. Ataque cardíaco, é? Engraçado. Meu pai tinha o coração forte como um touro. Nunca teve problemas, e o armazém já dava lucro na época, eu sei disso. As pessoas morrem, senhor Teodoro. Às vezes, de repente, sem aviso. Seu pai bebia muito, vivia estressado, e o armazém dava pouco lucro, mal pagava as contas. Se o senhor quer mais detalhes, pode falar com o doutor Gentil. Ele atendeu seu pai nos últimos momentos. Ele se levantou, colocando o chapéu de volta na cabeça. Vou falar mesmo. E com outras pessoas também. Sabe, moça, quando um homem morre de repente, deixando uma viúva jovem e bonita como sua mãe era, as pessoas falam. E eu ouvi muitas coisas interessantes desde que cheguei na cidade. Meu coração disparou, mas mantive o rosto impassível. O senhor ouviu fofocas de gente que não tem o que fazer. Minha mãe era uma mulher decente que sofreu muito com a morte do seu pai, tanto que adoeceu poucos anos depois e se foi também. Ah, ela morreu também? Ele perguntou, erguendo as sobrancelhas numa surpresa que não parecia genuína. Que pena, teria gostado de conversar com ela também. Se o senhor não tem mais nada a dizer, está ficando tarde, falei, indicando a porta. Ele caminhou lentamente até a saída, mas antes de sair, virou-se uma última vez. Não terminamos essa conversa, dona Iracema. Tenho certeza que você sabe mais do que está dizendo. E eu vou descobrir a verdade sobre a morte do meu pai, nem que precise virar essa cidade de cabeça para baixo. Depois que ele saiu,
Tranquei a porta com mãos trêmulas e me deixei escorregar até o chão, o coração martelando no peito. Depois de tantos anos, o passado vinha me assombrar na forma daquele homem que tinha os mesmos olhos frios do pai, o mesmo sorriso cruel. Naquela noite, não dormi. Fiquei pensando no que fazer, em como me proteger, como proteger a memória da mamãe, como proteger o Dr. Gentil que tinha arriscado tudo para acabar com o nosso pesadelo. Se Teodoro começasse a fazer perguntas pela cidade, quanto tempo levaria até alguém mencionar como eu parecia assustada naquela época, como tinha marcas inexplicáveis no corpo, como mamãe tinha mudado da água para o vinho depois da morte dele? Na manhã seguinte, fui direto à casa do Dr. Gentil. Ele já estava sentado na varanda, como sempre fazia nas manhãs ensolaradas, lendo seu jornal velho, os óculos na ponta do nariz. Contei tudo para ele. A visita de Teodoro, as ameaças veladas, o medo que estava sentindo. O doutor me ouviu em silêncio, o rosto enrugado mais sério do que nunca. Esse homem vai ser um problema, ele disse finalmente, dobrando o jornal com cuidado. Conheço o tipo. Não vai desistir fácil, especialmente se acha que tem dinheiro envolvido. O que vamos fazer, doutor? Se ele continuar cavando, perguntando por aí... O Dr. Gentil tirou os óculos, limpando as lentes com um lenço enquanto pensava. Ele desconfia de algo, mas não tem provas. O atestado de óbito está em ordem. Foi assinado por mim, um médico respeitado. A exumação, depois de tanto tempo, não revelaria mais nada útil. O que ele tem são só suspeitas. Mas e se alguém falar das marcas que eu tinha? Da forma como mamãe mudou depois daquela noite? A maioria das pessoas nem vai lembrar disso. E as que lembram vão hesitar em falar. Era uma época diferente. As pessoas não gostavam de se meter em assuntos de família. Assenti, tentando me acalmar com aquelas palavras, mas o medo persistia. Mesmo assim, doutor, ele parecia determinado. Disse que vai virar a cidade de cabeça para baixo. O Dr. Gentil colocou uma mão enrugada sobre a minha, num gesto paternal que sempre me confortava. Então temos que agir primeiro. Precisamos fazer com que ele perca o interesse, que vá embora daqui o mais rápido possível. Como? O doutor ficou em silêncio por um tempo, olhando além de mim para o jardim bem cuidado na frente da casa. Quando voltou a falar, sua voz tinha uma firmeza que eu raramente ouvia. Ele veio atrás de dinheiro, não é? Pois vamos dar a ele o que ele quer. Uma quantia suficiente para fazê-lo ir embora e não voltar mais. Mas, doutor, esse dinheiro seria como admitir culpa, como dizer que estamos comprando o silêncio dele. Não se pensarmos direito, menina. Vou conversar com ele. Vou dizer que seu padrasto tinha uma apólice de seguro pequena, que só agora, com sua mãe falecida, podemos liberar para o filho. Vou fazer parecer um ato de boa vontade da nossa parte, não um suborno. Não estava convencida. Conhecia homens como Teodoro. Era do mesmo sangue do pai. Se cheirasse fraqueza, atacaria com mais força. E se ele não aceitar? Se quiser mais? O Dr. Gentil sorriu, um sorriso triste que carregava o peso de muitos segredos. Então partimos para o plano B. Mas vamos tentar o plano A primeiro. Confie em mim. E eu confiava. Como não confiar no homem que tinha arriscado tudo para me salvar? Naquela mesma tarde, o Dr. Gentil foi procurar Teodoro na pensão onde estava hospedado. Eu fiquei no armazém, inquieta, incapaz de me concentrar no trabalho, pulando a cada vez que a porta se abria, com medo de que fosse ele novamente. Já estava escurecendo quando o Dr. Gentil apareceu na mercearia. Pelo seu rosto abatido, sabia que as notícias não eram boas. Ele não aceitou, disse o doutor, assim que ficamos a sós nos fundos do armazém. Disse que suspeita que houve algo errado com a morte do pai e que um punhado de dinheiro não vai fazê-lo esquecer isso. Disse que vai falar com o delegado novo, pedir uma investigação. Senti o chão fugir dos meus pés. O delegado novo tinha vindo da capital há poucos meses, não conhecia ninguém na cidade, não tinha as mesmas lealdades que o antigo. Se Teodoro plantasse a semente da dúvida na cabeça dele... E agora, doutor, o que vamos fazer? Agora vamos para o plano B. Ele respondeu, com uma determinação que não combinava com sua aparência frágil de velho. Vamos usar contra ele as mesmas armas que ele quer usar contra nós. Como assim?
O doutor Gentil se aproximou, baixando ainda mais a voz. Teodoro não é flor que se cheire. Antes de sair da cidade, há muitos anos, estava envolvido em negócios escusos. Jogo ilegal, contrabando de bebida na época da proibição. Tenho certeza que em São Paulo continuou no mesmo caminho. Se começarmos a fazer as perguntas certas para as pessoas certas, o senhor está sugerindo que a gente ameace ele? Que faça chantagem? Estou sugerindo que façamos ele entender que não é o único que pode cavar o passado. Que se ele quer guerra, vai ter guerra. É legítima defesa, Iracema. Não podemos deixar que ele destrua tudo que construímos, que manche a memória da sua mãe, que ponha em risco minha reputação nos meus últimos anos de vida. Eu nunca tinha visto o doutor Gentil assim, tão feroz, tão determinado. Era como se o médico calmo e bondoso tivesse dado lugar a um guerreiro pronto para a batalha final. O que eu posso fazer para ajudar? Perguntei, contagiada por aquela determinação. Preciso que você fique de olho nele. Observe seus movimentos na cidade, com quem fala, e preciso que escreva para seu irmão na capital. Joaquim pode descobrir com quem Teodoro andava por lá, que tipo de negócios fazia. Assim começou nossa silenciosa guerra contra Teodoro. Durante as semanas seguintes, cada um fez sua parte. Eu observava discretamente seus movimentos pela cidade, anotando com quem falava, onde ia. Joaquim escreveu de volta com informações preciosas. Teodoro tinha sido preso 2 vezes em São Paulo, uma por fraude, outra por agressão. Tinha dívidas com pessoas perigosas, tinha fugido de lá justamente por isso. O doutor Gentil, por sua vez, usou seus contatos de uma vida inteira como médico da cidade. Falou com o delegado antes que Teodoro pudesse fazê-lo, contando uma versão cuidadosamente construída dos fatos. Que Teodoro era um filho ingrato que tinha abandonado o pai, que agora voltava apenas interessado no dinheiro do armazém, que, na verdade, pertencia à minha mãe por direito, já que tinha sido construído com o trabalho dela. Mas Teodoro não desistia facilmente. Continuava por toda parte, fazendo perguntas, insinuando coisas. Algumas pessoas mais velhas começaram a cochichar, a lembrar daquela época, das mudanças na minha mãe após a morte dele, do meu comportamento estranho como menina. Foi quando o doutor Gentil decidiu que era hora de usar nossa arma mais poderosa. Ele tinha descoberto, através de um antigo paciente que agora vivia na capital, que Teodoro estava envolvido até o pescoço com apostas ilegais em São Paulo, que devia dinheiro para pessoas muito perigosas e que tinha fugido para o interior justamente para escapar dos cobradores. Uma noite, o doutor Gentil pediu que eu preparasse um jantar especial e convidasse Teodoro. Fiquei horrorizada com a ideia de tê-lo na minha casa novamente, mas o doutor garantiu que era necessário. Vamos fazer como sua mãe fez uma vez, ele disse, com um olhar significativo que me fez entender imediatamente. Um jantar especial para mostrar nossa boa vontade. Meu sangue gelou. O senhor não está sugerindo que... Não, menina, claro que não, ele se apressou em esclarecer. Não somos assassinos, mas podemos usar a história a nosso favor. A força da sugestão às vezes é mais poderosa que qualquer veneno. E assim, com o coração na mão, preparei aquele jantar e enviei o convite para Teodoro na pensão. Para minha surpresa, ele aceitou prontamente. Naquela noite, coloquei a mesma toalha bordada que mamãe tinha usado tantos anos atrás. Preparei um jantar farto, frango assado, arroz, feijão tropeiro e, para a sobremesa, um bolo de fubá. O mesmo que ela tinha feito naquela manhã fatídica. Teodoro chegou pontualmente, vestido com seu melhor terno, o cabelo penteado para trás com brilhantina. Parecia satisfeito consigo mesmo, como se já tivesse ganho alguma batalha que eu desconhecia. O doutor Gentil chegou logo depois, elegante no seu terno antigo, mas bem conservado, trazendo uma garrafa de vinho. O jantar começou tenso, com conversas superficiais sobre o tempo, sobre como a cidade tinha mudado. Mas logo Teodoro foi direto ao ponto. Então, vocês me convidaram para jantar. Devo entender que estão prontos para me contar a verdade sobre a morte do meu pai? O doutor Gentil sorriu calmamente, servindo mais vinho para todos. A verdade, senhor Teodoro, é exatamente o que consta no atestado de óbito. Seu pai morreu de um ataque cardíaco. O que queríamos discutir é por que você está tão obstinado em desenterrar o passado. Teodoro deu uma risada seca. Acho que os dois sabem muito bem por quê.
Meu pai era dono daquele armazém. Quando morreu, valia muito mais do que vocês admitem. E tem algo estranho nessa história toda. A forma como ele morreu tão de repente, como a viúva dele assumiu o controle de tudo. Seu pai batia na minha mãe. Cortei, incapaz de me conter mais. Batia quase todo dia, era um homem violento, cruel. E quanto ao armazém, ele estava quase falido quando ela assumiu. Foi o trabalho dela que fez ele prosperar. Teodoro me olhou com desprezo. É isso que ela te contou? E você acreditou? Meu pai era um homem duro, sim, mas honesto, trabalhador, construiu aquele armazém do nada. Seu pai era muito mais que um homem duro, disse o doutor Gentil, colocando o garfo cuidadosamente ao lado do prato. Ele era doente. Fazia coisas que nenhum homem decente faria. Teodoro estreitou os olhos. Que tipo de coisas? O doutor Gentil me olhou, como se pedisse permissão. Assenti levemente. Seu pai abusava da Iracema. Uma menina de apenas 8 anos na época. Fazia coisas horríveis com ela, coisas que nenhuma criança deveria passar. A mãe dela descobriu tarde demais, quando o estrago já estava feito. O rosto de Teodoro ficou vermelho, depois branco. Por um momento, pensei que ia negar, gritar, acusar-nos de mentir. Mas então algo estranho aconteceu. Ele baixou os olhos, fixando-os no prato à sua frente. Ele fez a mesma coisa comigo e com minha irmã, disse, a voz tão baixa que mal pude ouvir. Foi por isso que fugi de casa aos 15 anos. Foi por isso que nunca mais voltei. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de dor antiga, de segredos finalmente revelados. Olhei para o doutor Gentil, que parecia tão surpreso quanto eu. Por que então está aqui? Perguntei finalmente. Por que está tentando desenterrar tudo isso? Por que nos ameaçar? Teodoro levantou o rosto e vi que havia lágrimas nos seus olhos. Lágrimas genuínas, não de mentira. Porque preciso do dinheiro. Estou encrencado em São Paulo. Devo pra gente perigosa. Se não pagar, sou um homem morto. Pensei que se ameaçasse vocês com uma investigação, se fingisse que acreditava que tinham matado meu pai, vocês me dariam dinheiro para ir embora. Foi como se um peso enorme saísse dos meus ombros. Ele não estava realmente interessado na verdade. Não se importava com o pai. Só queria dinheiro para salvar a própria pele. Quanto você deve? Perguntou o doutor Gentil, pragmático como sempre. Teodoro mencionou uma quantia que me fez engasgar. Era muito dinheiro, mais do que tínhamos disponível no momento. Não temos tanto, admiti. O armazém vai bem, mas reinvestimos quase tudo. Para conseguir essa quantia, teria que vender parte do negócio, ou pegar um empréstimo grande. Teodoro parecia devastado. Então estou perdido. Eles me deram 1 mês, já se passaram 3 semanas. Foi o doutor Gentil quem encontrou a solução. Tenho economias, ele disse. Não tenho filhos, não tenho para quem deixar. Posso emprestar metade da quantia. A outra metade, Iracema pode conseguir com um empréstimo menor no banco, usando o armazém como garantia. Olhei para ele, espantada com a generosidade. Mas, doutor, o senhor trabalhou a vida toda por esse dinheiro. E o que vou fazer com ele na idade que tenho? Comprar outro terno para ser enterrado? Ele brincou, aquele sorriso bondoso voltando ao seu rosto. Além disso, vejo isso como uma forma de finalmente fechar esse capítulo das nossas vidas. De enterrar de vez o fantasma de Arnaldo. No final daquela noite, tínhamos um acordo. Daríamos o dinheiro para Teodoro, em troca da promessa de que nunca mais voltaria. Nunca mais mencionaria as suspeitas sobre a morte do pai. Nunca mais perturbaria nossa paz. 3 dias depois, com o dinheiro em mãos, ele partiu da cidade, voltando para São Paulo para quitar suas dívidas. Antes de ir, veio se despedir de mim e do doutor Gentil. Estava diferente, menos arrogante, com uma sombra nos olhos que eu conhecia bem. A sombra que fica quando você carrega segredos pesados demais. Sinto muito pelo que meu pai fez com você, ele disse, parecendo sincero pela primeira vez desde que tinha aparecido na minha porta. Ninguém merece passar por isso. Ninguém. Nem você, respondi, surpreendendo a mim mesma com a compaixão que sentia por aquele homem que há poucos dias considerava um inimigo. Depois que ele partiu, finalmente pude respirar em paz novamente.
O passado, que tinha ameaçado ressurgir e destruir tudo o que tínhamos construído, voltava a ficar onde deveria, no passado. Naquela noite, sentada na varanda com o Dr. Gentil, olhando as estrelas como tantas vezes tínhamos feito, senti uma gratidão imensa por aquele homem que tinha sido mais pai para mim que qualquer outro. Obrigada, disse simplesmente, segurando sua mão enrugada entre as minhas. Ele sorriu, aquele sorriso sábio que tinha me guiado por tantos anos. A vingança mais doce, Iracema, não é feita de veneno nem de violência. É feita de paz, de vida bem vivida apesar de tudo. Você e sua mãe conseguiram isso. Vocês venceram. E eu sabia que ele estava certo. A vingança mais doce não tinha sido a morte do meu padrasto, mas sim o que veio depois. A vida que consegui construir, o negócio que fiz prosperar, a pessoa que me tornei apesar das cicatrizes. Essa era a verdadeira vitória. Essa era a verdadeira vingança. Os anos passam mais depressa quando a gente vai ficando velha. Parece que o tempo, que antes se arrastava como lesma em dia de chuva, agora corre feito rio depois de tempestade. Sinto isso todo dia quando me olho no espelho e vejo essa senhora de cabelos brancos, mãos enrugadas como papel de pão amassado, olhando de volta para mim com olhos que carregam 83 anos de histórias. Depois que Teodoro foi embora da nossa vida, levando com ele as últimas ameaças do passado, pude finalmente respirar em paz. O armazém, que virou mercearia e depois um pequeno mercado, prosperou ainda mais. Ampliei o negócio, construí um depósito nos fundos, contratei mais funcionários. Em 1950, quando a cidade começou a crescer com a chegada da Estrada Nova, fui a primeira a ter uma geladeira comercial para vender carnes frescas e laticínios. As pessoas vinham de longe, só para comprar o queijo que guardávamos refrigerado, coisa que ninguém mais tinha por aquelas bandas. Joaquim se formou médico com louvor e voltou para a cidade. Abriu o consultório onde antes era a casa do Dr. Gentil, que infelizmente nos deixou 3 meses antes da formatura do meu irmão. Foi uma perda que doeu fundo, como se estivesse perdendo um pai pela segunda vez. Ele se foi dormindo, tranquilo, sem sofrimento. Na véspera tinha jantado comigo, como fazia toda sexta-feira. Antes de ir embora, segurou minha mão mais tempo que o normal, como se soubesse que era uma despedida. Você fez tudo certo, Iracema, ele disse, com aquele sorriso bondoso que sempre me acalmava. Sua mãe estaria orgulhosa. Encontraram ele na manhã seguinte, deitado na cama como se estivesse dormindo, um livro de poesia aberto sobre o peito. Foi uma vida bem vivida, uma morte serena. O tipo de fim que todos desejamos, mas poucos conseguem. Com a volta de Joaquim, nossa pequena família estava completa novamente. Ele trouxe consigo uma noiva, Cecília, moça de família boa de São Paulo, que tinha conhecido durante a residência médica. Era uma mulher educada, de fala mansa, mas opinião firme, que logo conquistou o respeito da cidade. Se adaptou bem à vida no interior. Aprendeu a fazer doces com as senhoras mais velhas, se envolveu na igreja e na escola. Era exatamente o que meu irmão precisava. Alguém que entendesse seu desejo de ajudar os outros, de fazer a diferença. E eu? Bem, como diziam as comadres da cidade, estava ficando moça velha. Já passava dos 30 e não tinha marido nem filhos, algo quase escandaloso naquela época em que mulher só era considerada completa quando tinha uma aliança no dedo e pelo menos meia dúzia de crianças ao redor. Mas não me importava com esses comentários. Depois do que vivi na infância, a ideia de me submeter a um homem, de dividir minha cama, meu corpo, minha intimidade com alguém, me causava um desconforto que nem conseguia explicar direito, até que o destino, esse brincalhão que adora nos surpreender, colocou Augusto no meu caminho. Ele chegou à cidade em 1952 para ser o novo professor da escola. Um homem calmo, de quase 40 anos, viúvo, sem filhos. Tinha um jeito desajeitado com as coisas práticas da vida, mas uma inteligência que brilhava quando falava de literatura, de ciências, de história. Logo, as mães das alunas ficaram encantadas com ele. Não só pela aparência agradável, com aqueles olhos azuis que pareciam sempre sorrir, mas principalmente pela dedicação com que ensinava. Nosso primeiro encontro foi no mercado.
Ele entrou procurando coisas específicas para uma experiência que queria fazer com os alunos. Precisava de bicarbonato, vinagre, corante alimentício. Eu mesma o atendi, curiosa sobre aquele homem novo na cidade que queria materiais tão incomuns. É para ensinar sobre reações químicas, ele explicou, animado como uma criança. As crianças vão fazer vulcões em miniatura, vão adorar. Seu entusiasmo era contagiante. Acabei não só separando tudo o que precisava, mas também dando sugestões, contando sobre materiais que tinha visto num catálogo de São Paulo que poderiam ser úteis para outras aulas. Antes que percebêssemos, já estava escurecendo e tínhamos passado horas conversando ali mesmo, no balcão do mercado. Depois desse dia, ele passou a vir com frequência, às vezes para comprar algo, às vezes só para conversar. Trazia livros que achava que eu gostaria, perguntava minha opinião sobre os métodos de ensino que estava testando, me contava histórias da cidade grande onde tinha sido professor antes. Quando as pessoas começaram a comentar sobre nós, fiquei assustada. Não era isso que tinha em mente. Não estava pronta para o que os outros esperavam. Cheguei a evitá-lo por algumas semanas, inventando desculpas quando ele aparecia no mercado. Um dia, ele chegou com um pacote embrulhado em papel pardo. "Um presente", disse, colocando-o em cima do balcão. "Se não quiser abrir agora, entendo. Mas queria que soubesse que respeito sua história, seu tempo, seus medos. Não tenho pressa, nem expectativas." Abri o pacote depois que ele saiu. Era um livro antigo de poesias de Cecília Meirelles. Dentro, um cartão escrito com letra caprichada, para quando quiser voar, sem medo de cair. Aquele gesto, tão simples e ao mesmo tempo tão profundo, quebrou algo dentro de mim, uma barreira que nem sabia que ainda existia. Pela primeira vez, percebi que podia haver um tipo diferente de relacionamento, baseado não em posse ou controle, mas em respeito mútuo, em amizade, em companheirismo. Nosso romance foi lento, cauteloso, construído com a paciência de quem já conheceu a pressa e se decepcionou. Augusto nunca perguntou sobre meu passado, nunca cobrou explicações para meus momentos de recuo, para os pesadelos que às vezes ainda me acordavam no meio da noite. Quando finalmente contei tudo para ele, numa noite estrelada enquanto caminhávamos pela praça da cidade, ele apenas segurou minha mão com mais firmeza e continuou andando em silêncio. Não ofereceu conselhos baratos, não mostrou pena ou horror. Simplesmente esteve lá, ao meu lado, uma presença sólida e reconfortante. Nos casamos num domingo de setembro de 1954, numa cerimônia simples na igreja da cidade. Eu tinha 37 anos, ele 42. Idade em que muitos já tinham desistido do amor, em que as pessoas nos chamavam de caso perdido. Mas para nós, era apenas o começo. Não tivemos filhos biológicos, talvez pelas cicatrizes que carregava, talvez pelo tempo que demoramos para nos encontrar. Mas, 2 anos depois do casamento, acolhemos em nossa casa 2 irmãs órfãs, Maria, de 8 anos, e Luísa, de 6. A mãe delas tinha morrido no parto de um terceiro filho, que também não sobreviveu. O pai, desesperado com a perda e incapaz de cuidar das meninas, as deixou com uma tia idosa e desapareceu. Quando a tia também faleceu, as pequenas ficaram sem ninguém. Foi Augusto quem as encontrou, chorando na porta da escola num dia de chuva. Ninguém queria ficar com as 2. Uma boca já era difícil de alimentar, quanto mais 2. Ele as trouxe para casa naquela mesma noite, encharcadas, com os poucos pertences embrulhados num saco de estopa. "Só até encontrarmos uma solução", ele disse. Mas no fundo, nós 2 já sabíamos qual seria essa solução. As meninas trouxeram uma alegria para nossa casa que eu nem sabia que faltava. Maria, séria e responsável como eu tinha sido na idade dela, Luísa, travessa e cheia de perguntas como Joaquim. Logo se tornaram nossas filhas em tudo, menos no sangue. E talvez justamente por isso, por não termos o mesmo sangue, eu tenha conseguido romper o ciclo de dor que tinha marcado minha própria infância. Criei minhas filhas com amor, mas sem medo, com proteção, mas sem sufoco. Ensinei a elas tudo o que minha mãe não teve tempo de me ensinar: a se defenderem, a reconhecerem o perigo, a nunca,
jamais ficarem caladas diante de uma injustiça, especialmente se essa injustiça estivesse sendo cometida contra elas mesmas. Os anos foram passando, as meninas cresceram, foram estudar na capital como tinham sonhado. Maria se tornou professora como o pai adotivo. Luísa seguiu para a medicina como o tio Joaquim. Ambas voltaram para a cidade depois de formadas, determinadas a retribuir tudo o que tinham recebido. Augusto e eu envelhecemos juntos, assistindo nossa pequena cidade se transformar, vendo o armazém que um dia foi pequeno virar uma rede com 3 filiais em cidades vizinhas. Vimos netos chegarem, 5 ao todo, 3 de Maria, 2 de Luísa, e os enchemos de amor e histórias. Augusto se foi há 7 anos, aos 85, depois de uma pneumonia que nem os cuidados do cunhado médico conseguiram curar. Partiu como viveu, tranquilo, sereno, pensando mais nos outros que nele mesmo. Suas últimas palavras foram para mim. Obrigado por me ensinar a voar sem medo de cair. Agora, aos 83 anos, quando olho para trás, vejo uma vida que nem sempre foi fácil, mas que valeu cada dia. Vejo cicatrizes, sim, mas também flores que nasceram dessas mesmas feridas. Vejo perdas, mas também ganhos imensuráveis. Vejo dor, mas também uma alegria tão profunda que às vezes ainda me tira o fôlego. Sentada aqui, na varanda da casa que divido agora com Maria e sua família, vendo meus bisnetos brincando no mesmo quintal onde um dia brinquei, debaixo do ipê amarelo que sobreviveu a todos nós, penso na menina que fui. Aquela criança assustada, escondida no escuro, carregando um segredo pesado demais para seus pequenos ombros. Queria poder voltar no tempo e abraçá-la, dizer que vai ficar tudo bem. Que a dor um dia vai passar, que vai conhecer amor verdadeiro, que vai ter uma família que ama, um trabalho que orgulha, uma vida plena apesar de tudo. Mas já que não posso fazer isso, faço a segunda melhor coisa. Conto minha história. Conto para que outras meninas e meninos que estejam passando pelo que passei saibam que não estão sozinhos, que há esperança depois da tempestade, que é possível reconstruir a vida das cinzas, tijolo por tijolo, dia após dia. Conto também para que os adultos à volta dessas crianças estejam atentos, como minha mãe não esteve por tanto tempo, para que vejam os sinais, as mudanças de comportamento, o medo nos olhos e ajam antes que seja tarde demais. E conto para lembrar que mesmo nas piores situações, quando tudo parece perdido, pode haver um doutor gentil em algum lugar. Alguém disposto a fazer o que for preciso para proteger os inocentes, para garantir que justiça seja feita, mesmo que de formas que os livros de lei não reconheçam. Minha história não é bonita, não é fácil de ouvir. Mas é verdadeira, é honesta e talvez, só talvez, possa ajudar alguém que precisa ouvir exatamente isso hoje. Se você chegou até aqui, quero agradecer de coração. Não é fácil escutar histórias como a minha, histórias que falam de dor, de abusos, de injustiças cometidas contra os mais indefesos. Mas ao escutar, você já está fazendo mais do que muitos fizeram por mim quando eu era criança. Por favor, deixa seu comentário aí embaixo. Me conta de onde você está assistindo esse vídeo, o que sentiu ao ouvir minha história. Cada comentário é como um abraço virtual para essa velhinha aqui. Cada mensagem me mostra que não estou mais sozinha com meus fantasmas. Dá um like também. Compartilha com quem você acha que precisa ouvir isso. Essa história pode ser a mão estendida que alguém está precisando desesperadamente para se salvar. E se inscreve no canal Memórias da Vovó, para não perder nenhuma das histórias que compartilhamos aqui. Histórias reais de superação, de gente comum que enfrentou o extraordinário e sobreviveu para contar. Ah, e não se esqueça de entrar no nosso grupo do WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. Lá a gente manda todos os dias histórias de outras vovós que, como eu, viveram o bastante para ter muito a contar. É uma comunidade bonita, acolhedora, onde ninguém julga ninguém. A gente só escuta, só compartilha, só aprende juntos. Obrigada por me ouvir, por respeitar minhas lágrimas, meus silêncios, minha dor. E principalmente, obrigada por me ajudar a transformar tudo isso em algo que talvez, só talvez, possa fazer alguma diferença nesse mundo. Que Deus abençoe você e a sua família.
E se estiver passando por momentos difíceis agora, lembre-se, a noite mais escura também tem fim. O sol sempre nasce de novo. Eu sou prova viva disso.